I'll get it. O filme se inicia com a imagem tocante de uma menina enferma, repousando em seu quarto, sob os cuidados angustiados de sua mãe, que tenta, a todo custo, aliviar seu sofrimento. No canto do cômodo, um observador silencioso, chamado Seth, contempla a cena com um olhar atento. A pequena consegue perceber sua presença, ao contrário de sua mãe, que parece alheia ao anjo. A situação se agrava, e a criança é urgentemente transportada ao hospital, onde sua condição de saúde rapidamente se deteriora. Apesar dos esforços incansáveis dos médicos para salvá-la, ela não resiste e acaba falecendo. No instante de sua passagem, sua alma se une a Seth. E é então que descobrimos que ele é um anjo encarregado de acompanhar os seres humanos nas sombras, guiando-os discretamente. Seth questiona a menina sobre o que ela mais apreciava em vida, ao que ela responde com simplicidade: pijamas. À medida que a narrativa avança, somos apresentados a outros anjos que, dispersos pela cidade, observam os mortais, sem poderem ser vistos ou sentidos por eles, embora possam acessar seus pensamentos. Seth e seu colega anjo, Cassiel, encontram-se numa praia ao entardecer. Enquanto assistem ao pôr do sol, Seth compartilha suas reflexões sobre a menina falecida, mencionando seu desejo infantil de ter asas de anjo. Cassiel, porém, o adverte sobre a impossibilidade de tal feito, relembrando Seth de que os anjos são entidades distintas dos humanos, sem passado humano. Um coro celestial ecoa pelo ambiente no momento em que o sol se põe. Em seguida, conhecemos a doutora Maggie, uma cirurgiã cardíaca que chega ao hospital pedalando sua bicicleta. Durante um procedimento cirúrgico crítico, Seth aparece novamente, indicando que o destino do paciente é incerto. Conforme a situação do paciente se agrava, Maggie luta desesperadamente para revertê-la, negando-se a aceitar a iminência da morte. Para sua surpresa, Seth lhe diz que o paciente não vai sobreviver, e Maggie, em um momento de clareza, o encara diretamente, deixando Seth perplexo, pois os humanos não deveriam ser capazes de vê-lo. Apesar dos esforços de Maggie, o paciente morre, deixando-a abalada e desconsolada, chorando sozinha na escadaria do hospital. Seth, movido por uma compaixão silenciosa, senta-se ao seu lado, oferecendo-lhe consolo invisível. Mais tarde, Seth discute com Cassiel sobre a possibilidade de ter sido visto por um humano. Cassiel nega firmemente, alegando que somente aqueles que ele permite podem ver anjos. Contudo, Seth está convencido de que Maggie o viu e expressa um desejo profundo de tornar-se visível para ela, na esperança de poder ajudá-la mais efetivamente. Cassiel questiona suas motivações, mas Seth apenas reafirma seu desejo de oferecer suporte à médica em seu luto. Maggie ainda está abalada e lutando para se absolver da culpa pela morte do paciente. Jordan, que além de ser seu colega de trabalho é também seu namorado, oferece conforto com palavras de apoio, assegurando que ela não teve culpa no ocorrido. Ele sugere que ela deveria ir para casa descansar, em vez de se sobrecarregar com a responsabilidade. Eles compartilham um abraço reconfortante, e percebemos que Seth também está presente, observando a cena com uma empatia pela situação dolorosa de Maggie. Enquanto Maggie caminha pensativa pelo corredor do hospital, Seth se materializa diante dela, iniciando uma conversa inesperada. Ele menciona que veio vê-la, o que deixa Maggie surpresa. Ao perguntar se ela está bem, Maggie confessa que a perda recente de um paciente tem sido difícil. Seth, chamando-a pelo nome, tenta consolá-la explicando que a morte ocorre quando o corpo humano falha, e que isso não é responsabilidade dela. Ele revela algo enigmático. O homem ainda vive, porém de uma maneira que ela não compreende. Confusa, Maggie questiona como ele sabe seu nome, ao que Seth aponta para o crachá dela antes de se retirar. Maggie, então, olha para o crachá, que para seu espanto, mostra apenas seu sobrenome. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme, Cidade dos Anjos. Espero que esteja gostando. Comente sensacional, pra gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Agora vamos continuar.
Nos dias que seguem, Seth continua a observar Maggie de forma invisível, e parece que sentimentos mais profundos estão surgindo nele. Ele lê os pensamentos dela, e percebe que ela também pensa nele frequentemente. Uma noite, Maggie acorda, e encontra um livro misterioso em sua mesa de cabeceira. Ela presume que seja um gesto de Jordan para ajudá-la a relaxar, e começa a lê-lo com interesse crescente. No entanto, ao comentar sobre o livro com Jordan no dia seguinte, ele confessa que não foi ele quem o deu, o que a deixa ainda mais intrigada. Determinada a descobrir a origem do livro, Maggie visita a biblioteca, mas o atendente não consegue fornecer nenhuma informação útil. Logo após, ela encontra Seth novamente e os dois engajam em uma conversa animada sobre a obra. Curiosa, Maggie pergunta o que ele faz da vida, e com um sorriso, Seth revela ser um mensageiro de Deus. Divertida, ela indaga qual seria a mensagem destinada a ela, ao que ele responde que já foi entregue. Neste momento, diversos anjos surgem ao redor deles na biblioteca, observando a cena, o que deixa Seth visivelmente desconfortável. Ele então sugere que mudem de ambiente, e Maggie concorda sem hesitar. Os dois passam o dia juntos, explorando lojas e mergulhando em conversas profundas sobre a vida, a morte e suas crenças sobre o céu. Ao cair da noite, um chamado urgente leva Maggie de volta ao hospital, onde ela se depara com um paciente, Messenger, em crise por causa de um tubo. Com sua habilidade e calma habituais, ela consegue estabilizar a situação, trazendo alívio ao paciente. Enquanto Seth observa silenciosamente na sala, Messenger, percebendo sua presença, fala em voz alta para o anjo, confessando que, embora não consiga vê-lo, sente sua presença. Essa revelação surpreende Seth, que decide sair discretamente do local. Pouco depois, Seth visita a casa de Maggie, escolhendo permanecer invisível. Ele ouve uma conversa entre ela e Jordan. Maggie menciona a Jordan como conheceu Seth, e como passaram o dia discutindo temas profundos sobre a morte e o além. Jordan, talvez por desconforto ou incredulidade, faz uma piada sobre se ela é o tipo de médica que reza na sala de cirurgia, o que magoa Maggie sutilmente. Ela muda rapidamente de assunto e busca conforto nos braços de Jordan, e os dois se tornam íntimos. Uma cena que desperta ciúmes em Seth, observando invisível. Mais tarde, Seth retorna ao hospital e encontra Messenger. Eles começam a conversar, e rapidamente fica evidente que Messenger está ciente da verdadeira natureza de Seth. O idoso percebe o amor não confessado de Seth por Maggie e faz algumas piadas sobre isso. Os dois decidem ir a um restaurante nas proximidades, onde Messenger revela que já foi um anjo, mas escolheu se tornar humano. Inicialmente cético, Seth ouve Messenger explicar que os anjos possuem livre-arbítrio, e que ele também poderia tornar-se humano se assim o desejasse, pulando de uma grande altura. Na noite seguinte, Seth e Messenger vão até a praia, onde se reúnem outros anjos ao pôr do sol. Enquanto os sons celestiais preenchem o ar, Messenger, já não os ouvindo mais, salta para o mar, sentindo a vida pulsar em suas veias. Ele encoraja Seth a considerar a vida humana, mas Seth, ainda valorizando a perspectiva celestial, hesita, ponderando sobre a beleza que poderia perder ao abandonar sua forma angelical. Dias depois, Seth reencontra Maggie, que já estava informada sobre sua estranha amizade com Messenger. Ela convida Seth para uma festa em comemoração à recuperação do idoso em sua casa. Durante a conversa, Seth questiona se Maggie realmente ama Jordan, mas ela hesita em responder. Curiosa, ela questiona por que ele sempre usa as mesmas roupas e por que não lhe deu seu número de telefone. Ela pergunta se ele é casado, ao que ele nega, e impulsivamente, a beija. Confuso por não sentir o beijo, Seth questiona se Maggie sentiu algo. A cena se desloca para a festa de recuperação de Messenger, onde Seth se diverte tirando fotos polaroides com a neta do velho. Simultaneamente, Maggie, tentando compreender melhor a enigmática figura de Seth, questiona Messenger sobre como se conheceram. O idoso brinca dizendo que trabalham juntos na construção, uma resposta que Maggie acha difícil de acreditar. Maggie, ao revisar as fotos polaroides tiradas na festa, fica chocada ao descobrir que Seth não aparece em nenhuma delas. No lugar onde ele deveria estar,
vê-se apenas um brilho luminoso ao lado da neta de Messenger. Mais tarde, numa conversa na cozinha, Meg questiona Seth sobre suas origens e seus pais. Ele, confuso e sem saber como responder, acaba se distraindo e corta o dedo. Meg observa que ele não está sangrando e, para testar suas suspeitas, faz um corte proposital em sua própria mão. Mas igualmente, não acontece nada. Isso a assusta e ela o acusa de mentir. Diante da pressão, Seth se vê obrigado a revelar sua verdadeira identidade de anjo. Ele admite que, contra todas as expectativas, se apaixonou por ela. Meg, no entanto, não consegue aceitar essa revelação, e com raiva, exige que ele vá embora. Nos dias que se seguem, a mente de Meg é consumida pelos pensamentos sobre Seth, e ela se sente profundamente triste. Uma manhã, ao chegar ao hospital, Jordan a surpreende com um pedido de casamento. Ele faz um discurso emocionado sobre como seriam perfeitos juntos e pede que ela se case com ele. Meg percebe que não o ama verdadeiramente e pede tempo para pensar. Posteriormente, Meg busca conselhos de Messenger, questionando por que Deus permite que algumas pessoas se encontrem se não podem ficar juntas. Messenger explica que Seth é um anjo da morte, desprovido de sensações como medo, toque ou fome, e é imortal. No entanto, ele estaria disposto a renunciar a tudo isso por amor a Meg. Ao descobrir isso, Meg fica chocada e questiona como Messenger pode saber tantos detalhes. Ele então revela que também já foi um anjo antes de escolher viver como humano. Com o coração pesado, Meg vai até a biblioteca e encontra Seth após vários dias. Ele se ilumina ao vê-la, mas seu ânimo cai quando ela diz que veio para se despedir. Ela conta que Jordan a pediu em casamento e que ela pretende aceitar. Seth insiste que ela não o ama, mas Meg argumenta que isso não importa, pois ambos são humanos, e em seguida se afasta. Devastado, Seth toma uma decisão drástica. Ele sobe ao topo de um arranha-céu em construção e, buscando se tornar humano, salta. Quando Seth acorda, sentindo uma dor intensa e percebendo que está sangrando, ele se enche de uma alegria paradoxal, pois esses são sinais de sua humanidade recém-adquirida. Cheio de esperança, ele corre para o hospital para ver Meg, mas é barrado na recepção por não ter um agendamento. Seth insiste até que um médico amigo de Meg o atende. Este revela que Meg foi para sua cabana no Lago Tahoe com Jordan para as férias. Abalado com a notícia, Seth decide mesmo assim ir atrás dela. Durante a viagem, ele é abordado brutalmente por bandidos que o espancam e roubam seus sapatos, deixando-o ferido na estrada. A maioria dos motoristas o ignora, mas eventualmente, um estranho gentil o ajuda, dando-lhe carona até o destino. Quando Seth chega à cabana, ele encontra Meg sozinha. Ela se choca ao ver seu estado e se emociona ao saber que ele renunciou à imortalidade por ela. Enquanto cuida de seus ferimentos, Seth questiona se é tarde demais e se ela aceitou se casar com Jordan. Meg revela que não pôde aceitar Jordan, pois não o ama verdadeiramente. Aliviado e feliz, Seth a beija, agora completamente humano. A conexão entre eles se aprofunda, e eles passam a noite juntos. Na manhã seguinte, enquanto Seth toma um banho, Meg prepara o café da manhã para ambos. Ela então decide ir à loja de conveniência próxima para fazer algumas compras. Descendo a colina de bicicleta, ela solta o guidão, imersa na sensação de liberdade e felicidade. No entanto, seu momento de alegria é interrompido quando ela falha em notar um grande caminhão que se aproxima e é atingida, sofrendo um grave acidente. Seth chega apressadamente ao local do acidente e o desespero toma conta dele ao ver Meg gravemente ferida. Ao tentar chamar ajuda, Meg o interrompe, consciente da gravidade de sua situação. Ela expressa seu amor por Seth, lamentando o fato de que precisará deixá-lo tão cedo. Seth, recusando-se a aceitar a realidade iminente, tenta confortá-la. Enquanto Meg agoniza, ela vê um anjo ao seu lado, sinal de seu iminente passamento. Seth, agora humano e incapaz de ver o que ela vê, sussurra para que ela não olhe para os anjos. Questionada pelo anjo sobre qual parte da vida ela mais gostou, com lágrimas nos olhos, ela sussurra, Seth, antes de sucumbir aos seus ferimentos.
Após o funeral, Seth é consumido pela tristeza, mergulhando em uma profunda depressão. Em uma noite solitária, seu antigo amigo anjo Cassiel o visita. Seth, emocionalmente abalado, questiona se sua transformação em humano e consequente perda são uma punição divina, mas Cassiel assegura que não. Seth chega a acusar Cassiel de ter algum papel na tragédia, mas é lembrado de que nem os anjos têm poder sobre todos os eventos da vida humana. Cassiel, buscando aliviar a dor de Seth, pergunta se ele se arrepende de ter se tornado humano, sabendo agora o desfecho de sua história com Maggie. Seth responde com convicção, dizendo que preferiria ter vivido esses breves momentos de amor e proximidade com Maggie, cheirando seu cabelo, beijando seus lábios e segurando sua mão, do que passar uma eternidade sem ter conhecido esse amor. Na cena final, Seth está de pé na beira do oceano, no mesmo local onde os anjos costumam se reunir ao pôr do sol. Ele olha para o horizonte, refletindo sobre sua jornada. Com uma decisão firme, ele salta nas águas frias, abraçando a vida humana que escolheu, apesar de suas perdas e dores. Enquanto a água o envolve, Seth se permite sentir cada emoção, guardando a certeza de que, de alguma forma, ele e Maggie se reencontrarão em breve.